Fala, meus unicórnios, sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos falar sobre testes, né? A gente vai falar sobre testar no front-end, entender qual a diferença desses testes, entender por que a gente deve testar, entender como que a gente começa a testar de fato, né? Vamos começar aqui pelo ponto que é qual tipo de teste que a gente precisa utilizar e o que a gente tem disponível aí para teste, né? A gente tem aí testes de acessibilidade, unidade, end-to-end, snapshot, que é a interface, e até mesmo integração, né? E também temos testes manuais ali no nosso front-end. E basicamente vamos falar um pouco de cada um deles, né? Começando pelo teste de unitário, né? Que o teste unitário é basicamente a gente testar a unidade do nosso código. Então, quanto menor a parte do nosso código for, a gente vai testar ela também. Então, seja ela função ou até mesmo alguma outro tipo de validação que a gente tiver ali no nosso código, a gente vai garantir que o input de entrada e a saída dele seja exatamente o valor que você precisa. A gente tem que garantir que esses valores não quebrem no meio do processamento desses dados. Então, se você tem ali 30 funções, você vai criar 30 cenários de teste diferentes ali para essas funções e garantir que elas não quebrem ali dentro da sua aplicação. E a gente tem alguns gerenciadores de teste aí, que algumas ferramentas, que é o Jest, Jasmine, Mocha e Chai. Lembrando também uma curiosidade da minha vida profissional, que é o quê? Que quando eu trabalhei com Jest, Mocha e Chai, eu trabalhava com um serviço de URA telefônica. Eu era back-end na época e eu cheguei a criar 140 testes para um cenário de uma frase de URA telefônica na época. Então, imagina quantas frases eu tinha numa URA telefônica, quantos testes eu tinha que criar para cada uma delas para evitar que a concatenação daqueles áudios falhasse ou até mesmo o usuário acabe escutando algo errado ou com tempo errado e até mesmo de forma errada ali com as informações que eles pedissem, né? Então acaba sendo bem trabalhoso mesmo e a gente acaba gastando muito tempo para desenvolver isso. Dando continuidade, a gente tem aqui o teste de interface, o snapshot, né? Quando a gente fala de teste de interface, a gente tem o quê? O objetivo de prevenir mudanças inesperadas, né? Que é basicamente o quê? Quando a gente cria um snapshot da nossa tela, basicamente a gente está tirando uma foto da tela. De fato. Por quê? Porque a gente garante que aquele botão ele sempre será vermelho ou sempre será azul, porque se você rodar o teste mudando a cor do botão, ele vai quebrar, porque o snapshot criado anteriormente, que ele vai ficar armazenado numa pasta chamada snapshot, ele vai verificar se o botão ali ele continua da mesma cor. Se você mudar a cor dele, ele vai quebrar e vai falar, seu snapshot está pedindo o botão vermelho e você mandou o azul. Aí ele vai te dar a possibilidade, né? Porque às vezes você precisou mudar a cor do botão, mudou o design system ali da sua empresa, e você precisa criar um novo snapshot. Aí você cria um novo snapshot que ele vai sobrescrever o anterior e você vai ter ali sempre o snapshot atualizado. Uma ferramenta muito boa para isso é o Jest. Seguindo aqui, a gente tem o teste de integração. Se a gente já fez aí o teste unitário, o teste de integração, o próximo passo, né? Que é basicamente o quê? A gente garantir que um componente ele está se comunicando com outro componente de forma correta. Por exemplo, eu tenho um botão que você clica nele e ele abre um modal. Eu tenho que garantir que aquele clique do botão ele abra de fato o modal. E quando eu clicar para fechar o modal, ou clicar no botão OK ou cancelar, o meu modal feche e volte para a tela anterior. Então, o teste de integração ele serve para isso, para garantir que essas funcionalidades elas ocorram da maneira correta. E a gente tem aí o Cypress e tem o Jest também trazendo essa possibilidade de validação e de testes. Lembrando também que a gente tem o Cypress para criar automação de ações, né? Então, o Cypress ele é muito bom para isso. Quem já trabalhou antes do Cypress aí usava bastante para testes o Selenium WebDriver. Porque o Selenium WebDriver ele serve para quê, basicamente? Ele serve justamente para a gente criar automações. A gente poderia utilizar para criar automações em Windows, ou até mesmo que eu digo Windows, que seria o Windows Forms, né? Para a gente fazer automações dentro do nosso sistema operacional, para abrir bloco de nota, abrir Chrome, entrar em algum site específico e executar ações repetitivas ali do nosso dia a dia. E ele chega para poder suprir essa necessidade de teste, né? Porque às vezes você precisa testar muitas validações e o Cypress ele vem aí para trazer essa validação. E o que ele faz diferente do Selenium, né? Ele já tem ali dentro dele, dentro do core dele, qual que é o browser que você vai utilizar, qual que é o browser que você está utilizando, porque o Selenium você tinha necessidade de passar qual que era a versão do browser que você estava utilizando, e isso dava muito trabalho, porque você tinha que baixar a lib, configurar a lib e fazer o teste depois para verificar se realmente
realmente funcionou dentro daquela lib e trazer para a gente o cenário e o teste atualizado em cima daquela exata versão que a gente tem ali no browser, seja Chrome, Firefox, Edge, qualquer um deles, né? E sem contar também que no WSL você tem um grande trabalho para configurar. Por quê? Porque o WSL você está rodando o Ubuntu ali dentro de uma VM no Windows. E para você fazer essa configuração, você tem que fazer com que a porta do Windows se comunique com a porta do Linux e dá um baita trabalho para fazer essa configuração. E além disso, você tem aí o Teste Café e o Puppeteer, que vai trazer essa possibilidade também para fazer esse tipo de teste. Então você pode optar por qualquer um deles para seguir essa verificação e automatizar esses testes ou até mesmo ações e tarefas do seu dia a dia ali com o desenvolvimento. E aí a gente tem aí para finalizar também o teste de acessibilidade. Então a gente testa os componentes para garantir que a semântica dele esteja acessível, para garantir que seu componente ali seja um image, ele tenha o alt ali e o alt ele esteja com texto validado ali dentro dele, para que a acessibilidade realmente esteja de fato presente ali na sua aplicação. E você tem ali duas possibilidades de biblioteca, né? Tem o JS-Axe, que é a combinação de duas bibliotecas, que é o Jest junto com o Axe, que é uma biblioteca focada já em acessibilidade, né? Então criar o Jest-Axe, que une os dois mundos e acaba sendo mais tranquilo de desenvolver, e o PA11Y, que o PA11Y serve justamente para a gente validar internacionalização ou até mesmo outros tipos de formas de acessibilidade ali na sua página. E aqui a gente tem uma pirâmide, né, que a gente sempre ouve falar dela, e aqui a gente vai ver ela mais uma vez, né, que é basicamente a linha horizontal que a gente tem ali, que é o número de testes, né. Então o teste unitário acaba sendo maior, porque a gente tem que testar unitariamente o nosso código. Então cada vez que a gente criar uma função ali no escopo, a gente tem que testar e garantir que ela está trazendo a informação correta e está mandando a informação correta. Aí a gente tem na linha vertical, né, fidelidade, que é a garantia de código, e tempo de execução e custo, né? Então, conforme a gente vai subindo a nossa linha, a gente vai tendo maior fidelidade, o maior custo, né, e o maior tempo de execução, né? Então, basicamente a gente tem ali os testes unitários, né, que ele vai vai tendo menos custo, vai tendo mais tempo de execução, né, e a fidelidade e a garantia do código também aumenta. Aí a gente tem o teste de integração, né? Depois que a gente validou unitariamente, o teste de integração acaba sendo mais tranquilo ali para a gente trabalhar, porque unitariamente a gente já garantiu que funciona. Aí só garantir que as peças realmente estão se encaixando e elas estão se comunicando de forma correta, né? E teste de UI, você vai garantir ali que a sua interface ela esteja renderizando bonitinha, não tenha nenhum problema na hora de renderizar alguma cor ou até mesmo o tipagem ou algo do tipo, né? E os testes manuais é basicamente igual a esse exemplo que a gente tem aqui no nosso vídeo, né? Que é o vídeo do Mr. Bean testando uma cama, né? Que a gente vai dar uma olhada dele bem a fundo e ele vai trazer pra gente uma realidade aí de como que o usuário faz os testes ali e como que a gente acaba testando vários cenários. Dando continuidade, né? Se eu faço tudo isso de teste e o que o QA faz de fato, né? Então a gente tem aí uma utopia, né? Que o QA ele é responsável por testar a nossa aplicação, né? Mas pelo contrário, né? O QA ele é responsável por outras atividades ali no time, né? Que é a análise de teste, né? Então ele vai analisar seu teste para verificar se ele não tá com nenhum vício de desenvolvimento, né? Porque normalmente a gente tá desenvolvendo e a gente tem ali dois caminhos, o feliz e o triste, que a gente já vai falar um pouco mais para frente. E a gente tem que garantir que os testes eles estão ali dentro dos padrões esperados, né? Se eles estão cobrindo os cenários possíveis ali dentro da nossa aplicação. Tem os testes exploratórios, que ele vai fazer o que? Basicamente, ele vai explorar outros cenários ali de teste, ele vai verificar se a gente não está cobrindo somente alguns cenários bem específicos ali que o usuário vai fazer. Tem estratégia de teste, né? Que é basicamente o que? Ele é responsável por verificar que tipo de teste a sua aplicação ela vai precisar, né? Se vai ser um teste de interface, se vai ser
ser um teste de unitário, que tipo de teste que a sua aplicação ela realmente precisa bastante para que ela seja uma aplicação de qualidade, né? Então ele é responsável por esse tipo de trabalho também. E análise de negócio, né? Porque como ele está correndo junto com o PO, com os stakeholders, para fazer análise de negócios, para levantar os requisitos, ele consegue tirar gargalos aí, começar a pensar lá na frente como que o usuário ele vai se comportar, ou até mesmo se tem algum gap que até mesmo na hora de fazer o mapeamento dos requisitos ficou para trás ou não foi pensado, né? Então ele acaba tendo essa habilidade também. Mas aí, a criação de cenário, o que a gente tem, né? A gente tem ali o caminho feliz e a gente tem o caminho triste, né? O caminho feliz é o quê? É o fluxo que a gente sabe que vai funcionar. Basicamente, a gente criou ali o cenário de input, de cadastro, e a gente vai seguir exatamente aquela regra que a gente sabe que vai funcionar. E aí a gente tem o caminho triste, né? Que é basicamente o quê? Pensar em N possibilidades de caminho, né? Que o usuário pode fazer, né? A gente tem que prever movimentos, basicamente, né? A gente tem que ser ali um vidente para poder pensar o que o usuário ele vai fazer, se ele vai usar sua página de ponta cabeça ou não, para depois ele te dar o report falando que não está funcionando, né? E a gente tem aqui um ótimo vídeo que ilustra isso, né? Que aqui a gente tem uma caixa onde uma lata, na verdade, né, onde tem várias formas geométricas e basicamente todas elas se encaixam no quadrado, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer o teste e avaliar, né? Porque o QA ele vai olhar isso aqui e vai ficar pensando, meu, que tipo de cenário de teste esse desenvolvedor criou aqui para esse input ou até mesmo para essa validação. Quer dizer, a gente pensar nesse cenário como um input de formulário, então o input de formulário está aceitando qualquer tipo de validação, qualquer tipo de dado, e na hora que você for mandar para o back-end ele vai quebrar. Então você tem que garantir que ele receba os dados do tipo correto e da validação correta ali para que ela funcione, beleza? Mas e aí? Afinal, por onde eu começo a testar? Eu tenho uma aplicação, já estou trabalhando no time e eu preciso saber como que eu começo a testar. A gente tem quatro passos ali para isso. A gente tem que ter o quê? Começar pelo final, basicamente, né? Não adianta nada você pegar a sua aplicação e começar a criar testes de coisas que já estão desenvolvidas, né? Então, comece pelo final, que é basicamente o quê? Hoje você vai desenvolver uma feature, e você desenvolver essa feature, garanta com teste end-to-end, que ela vai, com teste de integração, né, e end-to-end, que ela vai se comunicar com outros componentes de maneira correta. Então, você garante isso com facilidade. E garanta também testes unitários, né? Então, se você criou funções ali dentro, crie testes unitários para essas funções e também vá criando outros tipos de teste com o decorrer do desenvolvimento aí do projeto. Então, não se limite na hora de criar testes, né? Mas começando, você pode começar com end-to-end e começar com integrações para fazer com que as peças se comuniquem de maneira correta. E outra coisa, que é o terceiro ponto, né? Não pare a sua sprint para criar testes para funcionalidades que já estão em execução, né? Se já tem feature desenvolvida, você não vai parar para criar teste para elas, né? Senão o time todo vai ser mandado embora porque não está entregando nada de valor a não ser testes, né? Então, vá fazendo aos poucos os seus testes, vai validando aos poucos as coisas que vocês vão entregando a partir de agora. E dê autonomia aí para o time para que ele conheça mais o cenário de testes, entenda mais sobre testes e facilite a vida deles com testes, né? Então muitas vezes não tem teste na aplicação porque o desenvolvedor tem o péssimo hábito ali de não testar a sua aplicação. Eu lembro que eu participei de uma palestra e o palestrante perguntou para todo mundo, quem é que testa a sua aplicação? Aí só um cara não levantou a mão. E aí perguntou para ele, por que você não testa? Ele, porque eu sou dev. Basicamente por isso, né? Então, você sendo desenvolvedor, você tem que ter um papel principal ali de testar e garantir que o seu código está sendo entregue com qualidade e que ele de fato está resolvendo o problema que foi proposto. Então, faça testes, seja unitário, seja integração, qualquer tipo de teste dentro da sua aplicação para que você entregue seu código com qualidade, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tirado as dúvidas aí referente à questão de testes, né? E não se esqueça de clicar no joinha aqui no vídeo ou até mesmo compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas, porque eu consigo alcançar outras pessoas com um simples ato de vocês fazendo isso, beleza? Então, nos vemos aí numa próxima semana e num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!